Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia poder meditar na palavra do Senhor. A nossa meditação diária no dia de hoje, 20 de fevereiro de 2025, será conduzida no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E nele está escrito: E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e o perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você acompanhar os nossos devocionais diários, você verá que ainda no devocional de ontem, nós demonstramos aqui, nós meditamos sobre a oração de Salomão durante a inauguração ali do Templo de Jerusalém. E a oração de um rei, ele visava não só se submeter à vontade de Deus, mas também como chamar o seu povo a servir o Senhor. E a oração dele, muito claramente, pedia isso, porque ele apresentava o seu povo como alguém, ou como um povo, que certamente erraria, que certamente desobedeceria o Senhor em alguns momentos, mas que se aquele povo, durante a sua caminhada, durante as suas fraquezas, ele se inclinasse para o templo, se ele se direcionasse dentro do templo, mesmo que ele fosse cativo em terra distante, que ele se colocasse na posição como se estivesse buscando o templo, simbolizando, buscando o Senhor, já que ali foi uma casa, uma morada feita para o Senhor, e o Senhor tivesse misericórdia sobre o seu povo. E aqui nesse capítulo 7, traz esse cenário de Salomão ter apresentado a sua oração, essa súplica, e vem a confirmação do Senhor de aceitação do sacrifício de Salomão, porque logo no versículo 1 desse capítulo 7 nos diz: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Essa era uma manifestação visível, essa era uma manifestação que o povo entendia como o Senhor ter aceito o sacrifício, ter aceito a oração, ter aceito, ou seja, se conectar com Salomão. O povo foi junto. Agora nós temos povo e temos reis, todos juntos, se submetendo, orando, se curvando perante a glória do Senhor, perante a presença do Senhor. Todos juntos ofereciam sacrifício, todos juntos ofereciam adoração, todos juntos se prostravam perante o Senhor. E ali o sacrifício foi tão grande, impressionante, eu fico pensando como pode, naqueles tempos, a prática de um sacrifício tão grande, como é que eles conseguiam fazer, vamos dizer assim, todo o preparo, a separação, aquele monte de sangue, aquele monte de dejetos. É impressionante, eu não consigo nem entender, porque lá no versículo 5 ele diz assim: o rei Salomão ofereceu sacrifício de bois 22.000 e de ovelhas 120.000, e o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. O Senhor, então, ele aceita tudo isso, aceita a celebração, aceita as festas, aceita o coração que está se inclinando. E aí a gente chega nesse versículo que nós tão bem conhecemos, que em especial agora no ano de 2020, 2021, no tempo da pandemia, até mesmo nós aprendemos, se não conhecíamos esse versículo, foi um versículo muito, mas muito repetido diante do sofrimento que nós andávamos passando, ou até mesmo diante do medo da morte que tínhamos. E nesse versículo, o Senhor, ele vai trazer que mesmo que haja sinais que aparentam que o Senhor está negando o seu povo, que aparenta que o Senhor está, vamos dizer assim, colocando sua justiça sobre o seu povo, que está tratando o povo de uma forma mais dura, né? De uma forma em que o povo se veja em aflição, se veja em tormento, ele diz que a saída é semelhante ao que Salomão acabara de fazer ali no templo. A saída, a alternativa, a solução, o caminho, o remédio é orar ao povo, é orar ao Senhor, é o povo se prostrar, é o povo adorar ao Senhor, é o povo buscar verdadeiramente a face do Senhor, é o povo se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, mudar o seu coração, mudar a sua forma de agir, mudar a sua posição diante do Senhor. E aí passa verdadeiramente por uma aproximação do Senhor. É por entender que o caminho que faziam já não vale mais. A palavra do Senhor diz isso,
A palavra do Senhor mostra que a atitude tomada por Salomão é a atitude tomada, que deveria ser tomada pelo povo. Porque claramente o Senhor, ali naquele momento, ali depois daquela celebração, já se apresentando daquela celebração, quando Salomão está no seu descanso, né, o Senhor se apresenta para Salomão. Pela segunda vez, o Senhor se apresenta a Salomão. O Senhor se apresenta em alegria. O Senhor se apresenta e diz: Salomão, eu ouvi tua oração. E Deus estabelece, Deus diz: Salomão, mesmo lá no versículo 13, mesmo se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Só uma saída, Salomão. Só uma saída para isso. Só a saída para o povo quando a minha mão estiver pesando sobre ele, porque os seus caminhos são maus, os seus caminhos são perversos, os seus caminhos se distanciam de mim, os seus caminhos, as suas ações, as suas respostas para comigo, elas não me agradam. A saída, Salomão, é exatamente o que tu fizeste. É orar. E aí vem aquela canção: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar tudo aquilo que me custar. Ah, meu Pai do céu, Salomão mostra, e o Senhor confirma. E o Senhor confirma ter ouvido a oração de Salomão. E o Senhor confirma por quê? Porque o Senhor dá um sinal para Salomão e para aquele povo, que aquela casa foi escolhida pelo Senhor. Aquela casa foi escolhida para que o Senhor estabelecesse o seu nome perpetuamente. E naquela casa, os olhos do Senhor e o coração do Senhor estará nela sobre todos os dias, indicando ali para Salomão que a partir daquele momento, aquele local, feito por templos, feito por mãos humanas, nascida da vontade de um coração humano, né? Agora é um local santificado para que o povo se reúna, para que o povo leve suas orações, para que o povo se estabeleça. Mas ainda assim, o Senhor dá uma condicionante para isso. É importante que todo o povo ande diante do Pai, ande diante de Deus. É importante que verdadeiramente os corações deles estejam alinhados ao caminho do Senhor, à vontade do Senhor. E se assim eles não fizerem, apesar daquela casa ter sido santificada, apesar da oração ter sido ouvida, mas se o caminho daquele povo se desviar do Senhor, como está escrito lá, a partir do versículo 19, se eles não entenderem, se eles continuarem na teimosia, se eles continuarem de forma desobediente, o Senhor tirará a presença dele, aquela casa da presença dele. O Senhor fará com que o seu povo, fará com que a casa que foi edificada seja vergonha diante de todos. Ou seja, o Senhor fará com que o nome de Israel, com que aquele templo, diante de todos os homens, seja uma marca perpétua do poder da ação de Deus, fazendo com que a obediência e a desobediência mostrem para qual caminho se vai. O Senhor diz que aquela casa que foi exaltada, todos que passarem por ela se espantarão, todos ficarão perplexos. Como o Senhor poderia ter feito da sua casa algo que trouxesse tanta vergonha? Mas o Senhor assim o fará, se a vida daqueles que lá adoram, se a vida daqueles que lá o servem andarem em desobediência. E no versículo 22 ele termina: e dirão, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, e os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. E o Senhor diz isso porque ele havia estabelecido, nessa conversa com Salomão, que Salomão deveria andar diante de Deus como seu pai Davi fez, como seu pai Davi andou. Salomão deveria se espelhar em Davi nesse sentido. E aí, meu irmão, você diria, mas Davi não andou tão certinho diante do Senhor. Davi errou demais. Mas creio eu que a expressão utilizada para o Senhor, principalmente quando a gente compara com o versículo 22, é: Salomão, anda como teu pai andou comigo, porque teu pai, ele não se afastou da minha presença. Seu pai fez aquilo que nós estabelecemos. Ele suplicou, ele se converteu, ele buscou, ele chorou, ele se prostrou e, principalmente, ele jamais adorou um outro Deus
no lugar do verdadeiro Deus. Jamais. Davi, ele nunca aceitou oferecer sua adoração e sua glorificação, seu louvor para um Deus diferente do Deus de Israel, do Deus dos exércitos, do Deus que criou tudo e que sustentava ele em todas as batalhas, em todos os seus dias. E aí fica para você e para mim essa mesma, vamos dizer assim, ordenação, essa mesma. Vou até ler para você, para a gente finalizar o nosso devocional, que é o versículo 17. Ele diz assim: quanto a ti, que é Salomão, e eu digo, quanto a ti, meu filho, quanto a ti, meu irmão, quanto a você que está ouvindo esse devocional, se andares diante de mim, que é o nosso Deus e Pai, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, tu serás confirmado sobre a casa do Senhor. Mas lembrai-vos que isso hoje é para que você manifeste por meio da fé que tu recebeste em Cristo Jesus. Não é essa fé, não é essa obediência, não é esse fazer sem a fé em Cristo que te conduzirá à presença de Deus. Hoje, o que te conduz à casa do Senhor é esse amor do Senhor por ti, que sempre houve desde antes da fundação do mundo. É essa fé que brota, é esse crer sem ressalva. E aí sim, a prática da obediência baseada na fé em Cristo Jesus, no poder de Cristo Jesus, na manifestação do Espírito Santo, sobre a ação dele, sobre a tua vida, te conduzirá a se converter, a buscar ao Senhor, a praticar os atos que lhe agradam, a andar no caminho dele, a amar o seu Pai e a ter uma vida cristã, de dignidade, de humildade, de servidão e de obediência ao nosso Deus e Pai. E não simplesmente viver uma vida de aparente obediência sem que o Espírito Santo não atue em você, porque a própria fé no Senhor ainda não faz parte da tua vida. Tá certo? Que Deus e Pai Todo-Poderoso e Misericordioso te abençoe nessa quinta-feira, que a minha e a tua família seja protegida pelas mãos do Senhor e que Ele cuide de nós.